bom dia a todos, muito bem-vindos. Nosso presidente Anchieta teve um imprevisto, me pediu que fizesse essa abertura de boas-vindas, mas estará conosco no encerramento da reunião, com certeza. Quero inicialmente cumprimentar o nosso presidente do Conselho de Relações Internacionais, Cláudio Mota, te agradecendo, Cláudio, pelo entusiasmo na liderança desse conselho tão importante da nossa casa. Não sei se já estão aqui presentes, mas é importante também cumprimentar e agradecer os vice-presidentes do conselho, né, que são seus braços direito e esquerdo, né, o Luiz Guelmo e o Márcio Favila. Cumprimentar e agradecer a presença de todos os conselheiros aqui presentes, em especial o nosso palestrante, o senhor Miguel Ruiz Luna. Obrigado. Nosso pessoal da casa colaborando conosco, aí, a Rodrigo, Margarete, Maxwell. A minha mensagem de início, presidente Cláudio Mota, será bem rápida, apenas mesmo para parabenizá-lo por mais essa iniciativa tão importante, para que os nossos associados enxerguem cada vez mais a exportação e parcerias internacionais como alternativas para o crescimento dos seus negócios, em especial nos mercados com excepcionais oportunidades, como certamente veremos agora nessa apresentação sobre o México. Eu quero renovar os agradecimentos ao senhor Miguel Ruiz Luna, na expectativa de que possa também levar aos empresários mexicanos interessados em investir no Brasil a informação de que Minas Gerais possui excelente ambiente de negócios, seja pela nossa infraestrutura, disponibilidade de mão de obra especializada, posição geográfica, recursos naturais, entre outros atributos que tornam Minas Gerais a porta de entrada para o Brasil, como tão bem colocado, Cláudio, em nossa publicação Minas Gerais Business Guide, essa publicação de sucesso coordenada pelo nosso querido Silvio Soares Nazaré, e que certamente você deve ter ou vai apresentá-la ao nosso convidado, palestrante Miguel. Então, eu encerro aqui essa mensagem, Cláudio, agradecendo muito a presença, a participação de todos, esse importante trabalho voluntário que desenvolve em nossas seminas, na certeza de que teremos uma ótima reunião hoje. Então, muito obrigado, caro presidente Cláudio, e te devolvo a palavra. Marcos Brafman, você é sempre um craque e um poder de síntese enorme. Com poucas palavras, você já disse tudo, né? Me restando apenas reiterar os agradecimentos ao Miguel Ruiz, especialmente também ao Maurício Lambiase, que teve a gentileza de me apresentar não só o Miguel, mas o Libório, e todo esse contexto do México, que tão bem representa uma relação duradoura e de muitos anos com o Brasil. E, por essa razão, eu fiz aqui apenas uma pequena referência que eu gostaria de ler para ser bem rápido, e eu escrevi aqui umas poucas palavras que refletem exatamente o que eu quero dizer. Cuidar das relações é um dos movimentos mais importantes que o ser humano pode e deve promover. Através do entendimento amplo, construímos os melhores ambientes de convivência, de interação, de promoção de valores, sentidos maiores, de engajamento e de bem-estar. Estar bem significa fechar as portas para atitudes menores e abrir todas as janelas do conhecimento e das oportunidades, para que todos possam usufruir destas ferramentas, para que o mundo se transforme em um complexo de múltiplos desejos e múltiplas alternativas. Integrar os povos só tem sentido se entendermos que a soma das partes é que faz tudo acontecer. Convidei hoje o presidente Miguel Ruiz Luna para nos falar um pouco de oportunidades, de um país belíssimo, de um povo acolhedor,
e de uma economia pujante que precisa dessas relações cada vez melhores. Carlos Fuentes, um poeta importante, diz o seguinte: portanto, somos nós aqui a ter a responsabilidade da mudança. Devemos começar por nós mesmos, aprendendo a não rejeitar antecipadamente o novo, o surpreendente, aquilo que parece radical. Isso significa afastar os destruidores de ideias, que apressadamente reprovam qualquer proposta nova como radical. Muito obrigado, mais uma vez, Maurício Lambiase, pela oportunidade de nos abrir essa conversa importante com o Miguel. Obrigado a todos os convidados e que Brasil e México, México e Brasil encontrem cada vez mais os seus caminhos de união. Eu gostaria de pedir agora a Margarete que passasse um pequeno vídeo exatamente sobre o México, para que todos tenham conhecimento. Por favor, Margarete, promova aí a... Maxwell, por gentileza, tá? Mexico, we love this word, and we love to share it with you. Take a closer look at Mexico. Take a closer look and invest for success. Mexico aims to become the best destination for foreign investment. Investment to make your business grow. We are an attractive market. Mexico is one of the most important economies. We have trade agreements with 46 countries thanks to our privileged access. We make importing and exporting easy with our open ports on the Pacific and Atlantic Oceans and the Gulf of Mexico. Access for growth is available 24/7 to everyone all over the world. Either by air, land, or sea, Mexico welcomes you with 64 international airports, 63 border crossings, 68 high seaports and cabotage, 27,000 railroad tracks, and 372,000 kilometers of roadways. We are connected everywhere, all the time. We are young, with 118 million consumers and an average population of 26 years old. Mexico is a young country. By 2035, the working population will increase by 26.4%. Let's get things done. We are the leading export country in Latin America, with 67% of advanced manufacturing. 6 out of 10 developers with PSP certification around the world are Mexicans. Mexico is first place in patents granted, world's leading exporter of flat-screen TVs, world's leading exporter of 2-door refrigerators, world's leading producer of organic coffee, world's leading exporter of papaya and avocado, world's largest silver producer, largest exporter of medical devices in Latin America, 3rd largest exporter of IT services, 4th largest exporter of auto parts globally, 4th best location for software development, 5th largest exporter of computers, 10th largest exporter of cell phones, 6th largest exporter of global aerospace export to the USA, 7th largest producer of cars, and 4th largest exporter of cars. Investing in Mexico means walking towards innovation, a path towards a successful business experience, a window to new ways of connecting with the world, today and tomorrow. We are a collaborative community, hardworking and skilled people. We are a friendly country to all nations. The opportunities are endless. Invest in ideas. Invest in possibilities. Invest in success. Invest in Mexico.
Bem, depois dessa belíssima apresentação, eu transfiro a palavra a você, Miguel, para que fique à vontade de falar com nossos conselheiros, com a nossa ACMinas, para que a gente possa aproximar Minas e o Brasil do seu país. Muito obrigado. Bom, primeiramente, Cláudio Mota, muito obrigado pela oportunidade de falar não somente com você, sino com o Conselho de ACMinas e, obviamente, com os empresários mineiros, não? Que sempre temos essa claridade de empreendedor que é o empresário mineiro. Eu já tive muitas oportunidades e me desculpam pelo mal português, mas já teve muitas oportunidades de visitar Minas. Eu me lembro, só para abrir um pouco os comentários, as minhas primeiras vezes de visitar Minas Gerais foi carregando um portafólio, falaríamos aqui no México, carregado de catálogos, brochures, para vender vidros para aquelas regiões de Montes Claros, não? Vidros para granjas de suínos de veterinária, não? Então já fui primeiramente para vender e depois já fui um comprador de café de Minas Gerais, um comprador que apresentou uma das grandes empresas ali de Três Corações. Não sei se posso falar de marcas, mas eu acho que sim, estamos em confiança. E já representei essa empresa cá no México faz muitos anos, não? A Três Corações, que é uma empresa muito privilegiada lá no Brasil em geral e em México também. Mas de volta para as formalidades, não? Agradeço muito ao presidente de ACMinas pelo apoio para você e para o Conselho, a Marcelo também, que fez a apresentação, e estou com muita certeza de que essa oportunidade será uma das primeiras de muitas outras, não? Que essa reapertura de acercamento entre Minas Gerais e México vai dar muitas oportunidades. Primeiramente, pelo potencial, eu também leí um pouco dessa guia de ACMinas Business, não? E encontrei muitas informações muito interessantes das oportunidades que vocês, como empresários lá, têm para exportar para o México, para investir para o México e também para levar partes produtos mexicanos, investimentos mexicanos na reunião. Então, agradeço também, além do pessoal do Conselho, a Maurício Lambiasi pela coordenação, a Mércia de Odontoprep, que foi o nosso primeiro contato, e também a meu amigo Liborio, que está participando, e Marcelo, que está me apoiando aqui na apresentação. Muito obrigado. E se vocês concordam, vamos a começar a apresentação. Se vocês me dão só um minutinho para subir a apresentação. E, de novo, muito agradecido pela oportunidade. O agradecimento é nosso, Miguel. Fique à vontade. Obrigado. Bom, vamos começar. Eu fiz um índice que vamos repassar ali rapidamente, não? Onde que estamos? E primeiramente vou falar do planeta, não? Sabemos que temos um planeta muito complicado agora, não? Muito complexo, não? Onde que deveríamos estar indo? O que pode nos integrar como países, primeiramente, não? Brasil, México. Quais que são as oportunidades entre Minas Gerais e México? O que nos está deteniendo? Algumas das ações promocionais que a gente está fazendo agora para difundir mais a presença do Brasil no México e tentando para final do ano e próximo ano difundir a presença do México no Brasil. Algumas reflexões e uma proposta que temos para ACMinas. Então, onde que a gente está? Primeiramente, estamos com um mundo super complicado. Eu acho que não no México, não no Brasil, sino no planeta inteiro está muito complicado. Desculpa. Temos uma... E me desculpam se eu falo de repente em espanhol, e vou estar misturando, vamos usar esse portunhol. Não temos uma interrupção das cadenas de supply chain, como falam os americanos, de cadenas de abastecimento. Tudo isso principalmente pela situação da pandemia, não? Colapso dos sistemas econômicos,
uma confiança muito decrescida nos mercados, precisamente pelas contágios do Covid, não? Que agora está na terceira onda, como se fala, que aqui no México está muito crítica, imagino mesmo no Brasil e em outras partes do planeta, não? A apertura intermitente de um dos sectores mais importantes aqui no México, quando menos, não? Que é o Horeca, que é hotéis, restaurantes, cafeterias, e o sector turismo, que de México depende muito destes sectores, e vocês também, quando menos em certas regiões, não? Rio, a parte do Nordeste e todo isso, tem uma grande dependência do turismo e desse sector que a gente chama de Horeca, não? E outra das grandes mudanças é a gente agora se acostumar a fazer as coisas digitalmente, como estamos fazendo agora, não? Estamos mudando de um mundo real a um mundo digital ou virtual, e isso para a gente da minha idade, por exemplo, já tem um reto adicional, não? A gente não está como esses garotos agora que dominam desde 3 anos, 2 anos, já estão brincando no celular, no computador. A gente tem algumas deficiências de aprendizagem dos âmbitos digitais, e é uma situação que a gente, como empresário, tem que afrontar, não? E, obviamente, todo o conjunto dessas situações provoca conflitos sociais e tensão geopolítica, não? Um minutinho só. Falava precisamente das complicações digitais, já parou aqui a apresentação. Tá. Ok, dando continuidade, me desculpa. Que estamos enfrentando? Já falava eu da disrupção do abasto mundial. Temos outra situação que, tanto para o Brasil como para o México, em alguns casos representa oportunidade ou conflito, não? Que é esse conflito iniciado pela administração Trump, não? O conflito dos aranceis, das taxas impositivas para a China, da confrontação das economias china e americana, precisamente para enfatizar quem que é o líder do planeta, já não falo da região, do planeta. E essa é uma situação que, quando menos aqui na Camebra e muitas das entidades que evaluam ou avaliam a parte econômica da situação do curto prazo, falam que não vai ser algo de 1 ano, 2 anos, é uma situação que vai ficar por muito tempo. E outro aspecto que agora está sendo muito complicado é os custos e os tempos logísticos, não? Eu falava, só por dar um exemplo, faz uma semana e meia, com um grande exportador de madeiras do sudeste brasileiro, e ele falava que, precisamente o dia que a gente conversava, que estava muito feliz porque tinha recebido 50 contenedores, mas que ainda faltavam 450 para completar um pedido para a China. A gente estava avaliando precisamente um projeto para o México, e quando falávamos dos custos logísticos, ele comentava que ao princípio de ano o custo de um container de 40 pés para o México era menor a $2.000, agora está no patamar de $5.000 e acho que para setembro $7.000. Então, é uma situação muito conflitiva e que está afetando totalmente o planeta, as regiões e incluso as cidades, não? Quais que são as oportunidades? Bom, encontrar os caminhos para restabelecer essas cadenas de abasto, e ali empieza a funcionar o trabalho regional, não? Aqui vamos falar de México e de Brasil, como que a gente pode estabelecer uma maior velocidade nas nossas relações. Vamos a falar do novo tratado que México assinou com a administração Trump, que a gente nos Estados Unidos chama de USMCA, e no México a gente chama de TEMEC, Tratado México, Estados Unidos e Canadá, e obviamente essas situações logísticas que a gente está procurando avançar. Onde que a gente está? Bom, aqui coloco dois cenários. O primeiro cenário fala da situação do México com o que era o NAFTA, que começou em 1994, e obviamente em 2020, que foi assinado ou arrancou o novo tratado, como já falava, que agora é chamado de USMCA. No caso do Brasil, a gente assinou em 2002 2 acordos comerciais, não? México-Brasil diretamente, no outro projeto de México, Estados Unidos e Canadá.
Esses dois acordos, o AC 53, que fala de mais ou menos 900, gente fala aqui de frações arancelárias, não? O NCM é falado no Brasil, de diversos produtos, entre os quais destacam produtos em que nós não somos concorrentes, não? Por exemplo, México exporta tequila, agora estamos apoiando muito o mezcal, mas o Brasil exporta para o México cachaça, não? São produtos que não são produzidos, tequila não é produzido no Brasil, cachaça não é produzida no México, então não são concorrentes, e ali sim a taxa impositiva é zero. Esse é um exemplo, não? No caso de OAC 55, um acordo vinculado basicamente com o setor automotivo, essencialmente começou com veículos ligeiros ou livianos e já depois aprofundou no ano passado com já veículos pesados, não? Então, sim, é uma evolução, mas é uma evolução que desde o nosso ponto de vista da Camebra ainda é muito lenta quando temos todo esse potencial, não? E para comparar um pouco as economias, estou certo que vocês já conhecem muito o país, mas algumas cifras em geral, não? A população nossa aqui no México é quase a metade do Brasil, a extensão do território é enorme no Brasil, os tipos de câmbio no México mais ou menos tem sido estável, não? 19,50 pesos por dólar, no Brasil tem certas mudanças, mas eu acho que está mais ou menos estável a 5 reais per dólar, não? E outro indicador relevante, faz alguns anos o PIB per capita do Brasil era muito maior que do México, mas isso tem mudado recentemente, não? E já quando falo, para não entrar em todos os detalhes, o nível de exportações e de importações do México é quase o duplo do Brasil, não? Isso, obviamente, tem que ver muito com essa quantidade de acordos comerciais que a gente tem no planeta e, obviamente, com todo esse esforço que o México colocou na internacionalização. Sabemos que agora o Brasil está muito forte negociando com vários sectores, já concluíram esse acordo comercial com a União Europeia, sabemos que estão conversando com muitos outros países e estamos com certeza de que vão a concretar muitos desses acordos. Obviamente, gostaríamos, dentro desses acordos, que México fosse incluído, não? México, eu acho que pode ficar como uma grande parceria para o Brasil. Já na parte baixa da apresentação são as exportações e importações do último ano, que é um ano bastante instável, como vocês sabem, um ano em que precisamente a situação da pandemia mudou muitos dos padrões de consumo, mas quando eu falo da relação bilateral, eu falo que essa relação não passa, ou já teve um máximo de mais ou menos uma troca de 10 mil milhões de dólares, que é o máximo que em algum ano, eu acho que 2014, 2015, que foi essa situação. Falando um pouco da estrutura dos acordos, que já comentava, não? México tem 14 acordos de livre comércio, mas esses 14 acordos cobrem 50 países. Temos vários tratados de proteção de investimentos, 29 tratados com 30 países, Brasil está incluso nesses tratados, e temos certos acordos comerciais com os nossos parceiros da LADI, não? Obviamente, Brasil é um desses grandes parceiros. A participação do comércio exterior mexicano é muito relevante, já foi relevante, agora está virando ainda mais relevante, e tem muito a ver com a situação da grande demanda que o mercado americano está oferecendo, a grande concentração de produção em certas regiões como o Bajío, que já falaremos em algum momento disso, o norte do país, que obviamente é fronteira com Estados Unidos. Dentro dos sócios comerciais, por muita diferença ainda, Estados Unidos continua sendo nosso principal parceiro. A China, como falava, com grande diferença de mais de 50 mil milhões de dólares, é o segundo parceiro, e assim a Alemanha, Canadá, e Brasil é um parceiro relevante, mas se vocês olham a proporção, ainda é muito pequena, não? No comércio com os Estados Unidos temos uma enorme dependência das exportações,
uma coisa que México sempre fala de diversificar, mas fazemos pouco, e isso é uma coisa que gostaríamos de fazer novamente em parceria com empresários brasileiros e, obviamente, e especificamente com empresários da região de Minas Gerais. Enquanto a importações, é também relevante, mas não tanto como as importações. O PIB, não vou falar muito disso, mas temos uma expectativa este ano, com todas estas mudanças provocadas pela pandemia, uma expectativa de crescimento de 5,8%, mas estamos com graves problemas no país, como muitos outros países do mundo, não? Factores cruciais da reativação, a velocidade da vacinação, que por alguns motivos está, de repente, muito ágil aqui no México e, de repente, vai devagar. Mas com essa terceira ola, temos, imagino que é exatamente a mesma situação no Brasil, temos a resistência das comunidades jovens, não, que não querem se vacinar, e isso está fazendo um desfazamento de rearranque da economia. Só por falar um exemplo, a final deste mês se reativavam as classes em vivo dentro das escolas, universidades, e precisamente pela terceira onda do Covid, muitos estados estão decidindo não reativar a presença física dos alunos nas escolas, não? Isso vai fazer mais devagar o arranque da economia aqui no México. E, por exemplo, outro dos grandes fatores é a dinâmica da economia estadunidense. Essa economia começou muito forte, agora também, por exemplo, o Texas, que é o grande parceiro do norte do México. Texas foi muito liberal, o governador de Texas, em vários meses antes que muitos outros estados, liberou o uso da face mask, ou essa máscara, não sei como se fala no Brasil, liberou o uso e agora tem uma grande crise de saúde e agora está fazendo mandatório o uso das máscaras, não? Das face masks. Que outras coisas podemos apostar aqui na economia mexicana? A integração de grandes cadeias produtivas mundiais, que se mantenha estável essa relação de peso-dólar. A inflação, ontem o Banco do México autorizou um crescimento dos juros e isso obviamente não apoia muito este projeto de manter baixa inflação, é um fenômeno mundial e obviamente um dos aspectos que está impactando essa inflação é precisamente o que já falava dos custos extraordinários, exorbitantes da logística que estão em muitos casos duplicando, além da escassez de equipo para movimentar carga, não? Isso é um fator inflacionário que vai ter, infelizmente, muito impacto tanto no Brasil, no México, como no planeta inteiro, não? Diminuição da deuda pública, que sustém projeto, e projetos de infraestrutura que estão devagar aqui no México. Confiança do investidor está um pouco baixa precisamente pela situação mundial e também por situações políticas, e eu não vou deixar de falar da situação da violência e inseguridade no México, que é uma realidade, a gente não pode esconder esses fatores. Então, muitos investimentos estão evaluando mais em profundidade esses temas, não? Bom, falando já um pouco mais do Brasil e não tanto do México, esse relacionamento, nesses quadros vocês podem olhar que estamos hiperconcentrados em muitos poucos produtos, não? Principalmente aqueles produtos do setor automotivo, seja veículos terminais ou autopeças, perdão. E essa concentração é em ambas partes, não? O que mais exportamos nós, obviamente, além de autopartes, é aparelhos eletrônicos de telefonia e telefonia celular, e para outras aplicações também, aparelhos elétricos. E no caso do Brasil, fora das autopeças, milho, não? Milhos, soja e alguns outros produtos. Mas essa concentração, gente precisa mudar, ou não mudar, mas crescer em outros sectores para que precisamente se dinamize esse relacionamento. E aqui só para mostrar rapidamente a concentração, mais de 35% do nosso comércio bilateral está nesses poucos sectores.
não? E vários dos motivos que gente acha que não apoiam essa diversificação de produtos, diversificação de indústrias e diversificação de regiões são estes fatores. Primeiramente, falta fazer muito isso que a gente está fazendo hoje, e novamente agradeço a Cláudio Mota. Precisamos cada vez mais de difundir mais o que é de oportunidades de México para o Brasil, o que é de Brasil para o México como oportunidades. Ter mais frequentemente esse tipo de palestras. Agora vai ser uma charla uma fala muito geral, mas obviamente gostaríamos de dar continuidade já com os setores, não? Se é o sector do agro, se é o sector de medicamentos e farmas, se é o sector de café e leite, que são vocês grandes produtores, etc, etc. Mas precisamos difundir mais e ampliar o conhecimento do potencial dos nossos países. Os nossos países são potências, mas temos vários fatores a corrigir, não? Outra é facilitação de acesso, e ali que quero me referir com facilitação de acesso, precisamente redução de taxas impositivas, não? Acordos de livre comércio, encontrar factores que nos apoiem, nos ajudem para eliminar todas essas barreiras não alfandegárias, não? E outro tema que precisamente acunhamos na primeira conversa que a gente teve com Cláudio é desaupaulizar a relação. Quando o empresário mexicano fala, olha, quero exportar para o Brasil, olha, quero investir no Brasil, a primeira top of mind, como chamam os americanos, a primeira expressão deles é São Paulo, não? Que bom que existe São Paulo, temos grandes amigos em São Paulo, temos grandes negócios em São Paulo, mas também o Brasil tem grandes regiões que apresentam enormes oportunidades, não? No caso de Minas Gerais, já falava de grandes sectores que a gente conhece, mas temos pouca aproximação. Se eu tive, já faz muitos anos atrás, várias oportunidades de visitar Minas, no Triângulo Mineiro, precisamente, e dar uma olhada da dimensão das indústrias, da dimensão dos diferentes projetos. Nessa ocasião foi mais que nada o setor de móveis, e nesse momento encontramos qualidade de produto, madeiras diferenciadas, design muito brasileiro, não? Gente, estudantes brasileiros que iam para as escolas italianas de desenho, mas voltavam a Brasil, assimilavam sim as grandes ideias ou as grandes propostas italianas, mas faziam justamente o arranjo para dar esse modo Brasil, não? Mas voltando, desaupaulizar a relação, sim, queremos continuar obviamente com São Paulo, mas queremos fortalecer a relação com Minas Gerais, com Paraná. O governador de Paraná esteve aqui, o Libório estuvo acompanhando essa reunião. Queremos trabalhar, já fizemos este ano 2 webinars com os estados do Nordeste, e queremos dar essa continuidade para abrir essa relação muito mais. Aqui vou aproveitar uma lâmina, um slide que usamos faz pouco, no mês passado tivemos ótimo evento em Querétaro e tivemos 3 empresas convidadas, não? Uma que é a VEC, que vocês conhecem muito bem, a outra é a Odontoprev e a outra é a Natura. Os 3 CEOs das empresas, os 3 CEOs brasileiros, bom, 2 deles brasileiros, um deles peruano, mas representando empresas brasileiras, apresentaram precisamente o que estão fazendo eles como investidores aqui no México e como criadores de valor aqui no México, não? Representando empresas brasileiras. E aqui na parte baixa vocês vão olhar que temos, dentro desse 35%, 40% que a gente falava, temos uma enorme concentração em 3 linhas principalmente, não? A parte me desculpa, deixa eu beber um pouquinho de água. A parte da indústria automotriz, que já conversei um pouco, a parte do agronegócios, e a parte, sim, de aviões e outro tipo de unidades. Mas a gente falava justamente de que temos que diversificar, não? Temos que diversificar com produtos. Onde o Brasil já tem grandes avanços em tecnologia. O Brasil é reconhecido no planeta inteiro pelos avanços no sector de agronegócios, avanços em sectores de biotecnologia, avanços em serviços. Por exemplo, a Mércia falava de
dos sectores de odontologia, não? E os serviços que cubre a empresa dela acá no México. Era algo que não existia no México, ou se existia era muito limitado ao campo, e agora encontraram um grande potencial, incluso estão ampliando serviços que tem no México que não tem no Brasil, que tomara que também seja de ida e volta essa situação, não? E a Natura, que vocês conhecem super bem, com enormes projetos no Brasil, aqui criaram um centro de distribuição, e que agora já, como o CEO deles, Hans Werner, comentou, já ficou pequeno, não? E ali trazer produto brasileiro de outros sectores não tradicionais, incluir projetos aqui no México de empacotamento e também agora com essa aquisição de Avon, de crescer linhas de produtos aqui no México. Então, gente quer mudar muito não mudar, volto a repetir, não mudar, sino acrescentar as áreas de oportunidades. E no mapa vocês podem olhar que sim, coloco essas flechas de México, Brasil, Brasil, México, mas agora achamos que temos uma nova área de oportunidade pouco aproveitada, sim aproveitada por algumas empresas brasileiras no México, mas que eu acho que vai acrescentar, que tomar o México como plataforma para exportação aos Estados Unidos, precisamente pelos fatores que a gente comentava ao início, que era esse conflito China-Estados Unidos, e essa outra situação de disrupção das cadenas de abasto, não? Que oferece Brasil contra que necessita o México? Brasil oferece, como já conversei, produtos, serviços que têm tecnologias que complementam muitos sectores das economias mexicanas. Infelizmente, muitos desses produtos para chegar ao México têm entre 45 a 50 dias, e agora eu acho que vai acrescentar precisamente pela situação da logística, de abasto, não? Então, muitas das empresas que têm sucesso aqui no México têm inventários locais ou estão migrando de inventários locais a fabricar alguns produtos complementários aqui no México, tanto para reabastecer Brasil, tanto para atender o mercado mexicano, como para atender esse grande mercado que é os Estados Unidos, não? E outro aspecto é a atenção a larga distância. O que oferece México? Bom, México já virou um experto, após de mais de 20 anos, no Tratado de Livre Comércio com Estados Unidos e Canadá. México tem essa potencialidade de ter inventários locais, não? Inventários locais e atenção local. E quando falo de atenção local, falo não somente de México, sino Estados Unidos e Canadá. E, obviamente, sabemos que os custos de armazenagem, os custos de produção e muitos outros fatores são muito mais competitivos no México que nos Estados Unidos e Canadá, não? E ali se atendem esses três mercados super importantes, México, Estados Unidos e Canadá, mas também complementa como o caso da BEC, não? BEC, que tem aqui um enorme investimento no México, exporta para Estados Unidos e Canadá, vende muito para o mercado mexicano, vende alguns produtos para Brasil de volta, mas também para outras regiões, não? Então, o que México oferece é uma integração de um mercado ampliado. Okay. E para ir entrando em matéria, bom, esta é uma lista dos principais produtos que México importa em geral do planeta, não? Obviamente, ali tem muita relevância o primeiro, não? O primeiro representa mais de... Primeiro e segundo são os mais representativos, mais de 40%, quase 40% das importações, e são muitos milhões de dólares, não? Se eu vou para... Deixa eu ver aqui. Para artículos de aço, que é o oitavo, mais ou menos 8,2 bilhões de dólares, que é mais ou menos o monto que México e Brasil intercambiam, não? Quando menos no último ano. Então, o México é um grande importador e cada vez está virando mais importador, porque precisamente os consumos dos Estados Unidos estão acrescentando os volumes. México não produz todo o que precisa para exportar. E ali é quando entra essa nova parte da integrar mais o Brasil com esses projetos, não? Falando de oportunidades para os nossos amigos de Minas Gerais, eu coloquei aqui algumas ideias, não? Algumas que já sei que têm grande possibilidade de sucesso, não? Vocês são não somente um dos maiores produtores de café
no Brasil, talvez seja o primeiro, não me lembro disso, agora o Cláudio ou o Marcelo falarão disso. Madeira, que também tem variedades ali muito interessantes para o México. O Cláudio falava na última conversa que agora Minas Gerais está com produção de vinhos. México não era um consumidor de vinhos, não? A gente começou muito, obviamente, pelas bebidas locais, não? Tequila, mezcal. Depois a gente se acostumou muito à cerveja. Somos grandes consumidores e produtores de cerveja, como vocês sabem. Mas eu acho que nos últimos 20 anos o desenvolvimento do vinho aqui no México tem crescido bastante. Se eu vou para as maiores prateleiras de grandes armazéns de vinhos, eu acho que não encontro um só vinho brasileiro, encontro da Espanha, de Itália, de Argentina, de Chile, incluso de Austrália, não? De muitas partes do planeta, mas com certeza garantida não tem um vinho brasileiro. Então é um momento de começar a ter esse tipo de vinhos, não? Cachaça, não? A cachaça mineira mais famosa do planeta, obviamente aqui, tristemente, e não por falar mal de ninguém, somente temos uma cachaça. Eu acho que é o momento de ter cachaças de qualidade, cachaças artesanais, e é uma bebida que precisa de uma promoção mais permanente, não? Aqui teve sim uma certa dinâmica durante a Copa do Mundo no Brasil, as Olimpíadas, mas depois foi pouco promovida, então precisa maior continuidade. E olhava, quando revisava essa AC Minas Business Guide, que frutas, não? Vocês também estão exportando, produzindo grandes quantidades de frutas. México está com grandes consumos de frutas dentro do planeta, não? E lácteos, que o trabalho da embaixada aqui e do nosso sector mexicano de agronegócios já abriram um pouco essa porta para acrescentar as oportunidades de negócios, não? Então, dentro de produtos básicos, isso. Nos intermédios, vocês são grandes produtores de móveis, de aços, de rochas ornamentais, que aqui são consumidas de uma maneira impressionante. E em avançados, eu me lembro, faz muitos anos, e recentemente algumas empresas mexicanas falavam de tecnologia petroleira, não? Ali, basicamente, sei que o petróleo está nas costas do Rio de Janeiro, mas sabemos que muitas empresas da região de Minas Gerais são grandes tecnólogos nessa matéria. Autos e autopeças que já temos, biotecnologia, e vocês têm uma das maiores fábricas de choppers, de helicópteros no planeta, não? Vou ir um pouco mais rápido para dar oportunidade precisamente a perguntas, a outros comentários de vocês, não? Aqui coloco rapidamente quais são alguns dos produtos principais que México exporta para os Estados Unidos, e marcamos em verde aqueles em que Brasil pode ser integrado cada vez mais, não que seja limitativo, mas colocamos os principais, não? E obviamente os volumes são muito, muito atrativos. México tem uma indústria muito diversificada, não? Tem uma indústria com vários sectores que são importantes, e em alguns desses também queremos integrar cada vez mais tecnologias brasileiras, investimentos brasileiros, importações e exportações em ambos sentidos, não? E aqui o tema logístico novamente, não? Embarcar de certas cidades do México para os Estados Unidos nos toma 5 dias, 4 dias. Se a gente faz isso mesmo da China, quando menos são em condições normais, não? Não estou falando agora de condições pós-pandemia ou dentro de pandemia, que são muito maiores, não? 32 dias de China para Nova York e 18 de China para Los Angeles, que eu acho agora super complicado que esses dias. E no caso do Brasil, 15 e 23 dias. Então, esse posicionamento logístico de México é um dos maiores pontos de atratividade. E por que a gente fala de um relacionamento win-win? Bom, primeiro, México estaria olhando em uma atração de investimentos brasileiros especializados, justamente para complementar essa ruta do NAFTA, do USMCA, e atrair tecnologias brasileiras que já estão muito desenvolvidas, que estão provadas, que funcionam em muitas das regiões do Brasil e que funcionariam com certeza aqui no México, não? Incrementa ou libera volumes para atender o mercado norte-americano e outros mercados globais,
pero obviamente esa situación de un acuerdo de libre comercio también haría una apertura del mercado brasileño, ¿no? Brasileiro. No caso do Brasil, tendría acceso ao mercado mexicano, ¿no? O Brasil se beneficiaría de ese acceso y esa experiencia de México para Norteamérica y gerar exportaciones de sectores no tradicionales como esos que falábamos durante la presentación. Y no caso de ambos países, México y Brasil, beneficiarnos cada vez más de esa relação da região da nossa América, não a América dos americanos, não? O pessoal dos Estados Unidos pensa que a América é só eles, não, a América é desde Canadá até a Patagônia, não? Então, beneficiarnos mais desse crescimento e dessa concentração regional que eu falava ao princípio, que cada vez está acontecendo mais. Vou um pouco mais rápido. O que nos pode integrar cada vez mais? Bom, esse mercado ampliado de Norteamérica e Brasil, que daria mais de 705 milhões, propulsar investimentos em Brasil e no México e certidão em projetos de longo prazo com potencial, não? O automotriz que já funciona no nosso relacionamento, o pollo, não? Os grãos, a soja, o milho, o pollo que teve umas altas e baixas de repente, não? Não sei se na região de Minas tem produção de frango, mas segue de muitas outras regiões. E isso que também comentei ao princípio, esse conflito China e Estados Unidos vai incrementar as possibilidades de abasto mais regional, seja de México ou do Brasil, mas podemos fazer juntos, não? O que nos está freando, não? Temos uma ideia histórica ali de rivalidade. Sei que no futebol vocês ganharam, parabéns, mas essa rivalidade, eu acho, no ambiente de negócios dá para virar hacia uma integração mais positiva, não? Tirar essas velhas histórias somos de produções que competem uma contra a outra. Não, podemos integrar. Seriedade nas negociações, eu tenho escutado por algumas autoridades mexicanas que, às vezes, os prazos, os tempos e as condições não são tomadas muito em sério. Então, não avançamos nessas negociações. Eu falava ontem com uma grande exportadora mexicana e falava que quando eu comecei a me envolver com os negócios com Brasil, já tinha expectativa de um acordo de livre comércio. Eu estou falando de mais de 15 anos, esse acordo ainda não está, e é uma coisa que nos detém. Outro tema é temos grupos econômicos, tanto no Brasil como no México, que não querem essa situação de competência, então eles estão freando, mas realmente quem que deve decidir são as empresas, as medianas empresas, as pymes, que têm também muita ocupação de mão de obra, que tem muita geração de investimento, geração de muitos processos econômicos, não? E outra coisa que nos faz é conhecermos cada vez mais, não? Já quase termino, temos aí alguns seminários promocionais planejados dentro desse ano, não? E como seremos com Brasil em setembro, de logística, precisamente para falar desses aspectos, e um diplomado onde vamos falar de vários países, mais precisamente com Brasil é um dos exponentes. E para o próximo ano, um webinar em Brasil, quando menos, obviamente queremos fazer mais e sabemos que contamos com o apoio de Maurício Lambiasi e agora de nossos parceiros de AC Minas para fazer mais palestras deste tipo. E uma missão comercial já em vivo, tomara que já para o princípio do próximo ano já a situação mundial esteja muito melhor. Queremos sim ir para São Paulo, mas Minas Gerais está considerado já dentro desse projeto e Paraná. Isso estaria para o primeiro semestre e uma segunda missão comercial para o segundo semestre do setor automotriz e aeroespacial. Como que a Camebra pode apoiar? Bom, com várias coisas, não? Soft landing de empresas brasileiras hacia cá. No caso brasileiro, búsqueda, pesquisa de clientes, de distribuidores, fornecedores, investidores ou alianças, não? Estamos trabalhando com muitos projetos de alianças que estão funcionando muito bem. Comercialização, não? Armazéns, logística, aduanas, proporcionar para vocês estadísticas de comércio, barreiras alfandegárias e não alfandegárias, e essa parte fundamental para a promoção de negócios, que é a organização de missões, a parte de rodadas de negócios, citas de negócios. E outra parte que estamos
iniciando, obviamente, são com muitos dos nossos sócios da Camebra aqui no México e no Brasil, adquisição de empresas e alianças estratégicas, não? Agora mesmo estamos analisando um projeto de adquisição por uma empresa brasileira de uma granja de ovos, entre outros projetos, não? Então, são essas atividades. Temos ali um modelo de soft landing, não? Que é criar uma empresa aqui no México, operar a través de uma trading local. Já temos vários casos de éxito, ali colocamos um exemplo. E reflexões já quase para concluir, 2 minutos mais, 3 minutos mais. Primeiramente, e que está incluso mal escrito, agora estou dando conta, me desculpam, reflexões, não? Conflicto China e Estados Unidos, más a situación do acuerdo recién assinado y en vigor con Estados Unidos, Canadá y México, más el COVID. Entró un barulho ya. Más o COVID van a ampliar oportunidad de comercio para México, que complementado con tecnologías y capacidades brasileiras van a dar para muchas oportunidades y captar grande mercado o grande porcentagem do market share que a China tem, não? Aparte, há 3 tendências nos Estados Unidos, não? Essas 3 que coloco ali brevemente. O nearshoring, que é cada vez ter a produção mais cerca, não? No caso da China, já falamos desses exemplos logísticos. Então, tem alguém com o micro ligado, se pode desligar? Parece que já. Tá. Então, esse nearshoring que eu falava ia atrair mais a produção mais perto do consumidor. Neste caso, o México é uma grande oportunidade. Decoupling, que não é outra coisa, mas que separar-se desses investimentos tão grandes que teve na China ou na Ásia para volver a atrair a região, não? A região, eu falo outra vez dos 3 países de Norte-América, e a relocating ou relocalização das empresas, não? Isso está muito em voga agora com as empresas, o setor empresarial dos Estados Unidos, e está sendo muito acelerado. Estamos tendo, ainda com as problemáticas mundiais, estamos trazendo muitos investimentos, não somente dos Estados Unidos, sino China mesmo, como agora já acha que tem complicações para exportar mais para os Estados Unidos, está trazendo investimentos a México e outros países, não? Segunda reflexão, concretar um TLC com Brasil, oportunidade de atender nós, os 2 países líderes da América Latina, atender o América completa, não? E a visão de México-Brasil ser focada mais em aliados que concorrentes, não? Deixar atrás essa situação de conflito entre nós, encontrar mais oportunidades. E a última, já para concluir, queremos propor a AC Minas, a seu presidente, a Cláudio como responsável pela área de relações internacionais, que trabalhemos em um projeto de aliança entre Camebra e AC Minas para promover mais ativamente a Minas aqui dentro de México. E com isso concluo. Muito obrigado e agradeço muito seu tempo e sua atenção. Muito obrigado. Miguel, o agradecimento é todo nosso. Eu só pediria, parece que há um microfone aberto, pediria a gentileza de... Acho que está vazando um áudio aí. Bom. Maxwell, por favor, tem como você desligar lá? Parece que já, né? Pronto, ok. Eu queria agradecer muitíssimo, Miguel. Você falou coisas muito importantes e já contamos agora com a presença do presidente Anchieta, que vai encerrar esse evento. Antes, porém, teremos a oportunidade de perguntas dos nossos conselheiros e dos nossos convidados. Mas eu queria só colocar 2 aspectos fundamentais. Primeiro momento, você colocou uma expressão muito interessante aí, que é dessaupaulizar, né? Eu observo isso muito, não só dessaupaulizar, como tirar a característica de que o Brasil se resume, muitas vezes, a São Paulo, e a gente sabe que isso não é uma realidade, né?
e mineralizar mais, né? Nós temos que colocar Minas Gerais, que é seguramente, aí já informa você, o maior produtor de café do Brasil, hoje com mais de 56% da produção, 3 milhões de pessoas envolvidas e mais de 400 produtores em Minas Gerais. Um café que precisa chegar ao mundo e, muitas vezes, nós não estamos fazendo o dever de casa. E, nesse sentido, eu fiz questão de trazer para o nosso conselho a figura do Maurício Lambiase, né, gentilmente apresentado pela Mércia, que está aqui. Eu não registrei a presença dela porque não a tinha visto, mas a Mércia é filha de um grande amigo meu, Paulo Nagem, com quem trabalhei muitos anos no Banco Bamerindos, né? E foi Mércia, então, que começou toda essa história. O que nós precisamos trouxemos a Camebra, né? Maurício, me desculpe, mas eu roubei você de São Paulo e trouxe para cá, e é muito prazer para nós ter a Camebra conosco, ter o México conosco, ter Minas Gerais integrada. Marcelo Faria está aí presente, do governo de Minas, para fazer essa interface. Já sugeri a ele que a gente faça uma próxima reunião do governo de Minas Gerais com a Camebra para a gente abrir mais essas relações. Enfim, como eu disse no início, nós devemos começar por nós mesmos, nas palavras do poeta mexicano, e aprendendo a não rejeitar o que é novo e abrir os olhos para aquilo que é importante. México e Brasil representam países significativamente importantes e nós precisamos dessas relações cada vez mais. Eu vou deixar a oportunidade para quem quiser perguntar alguma coisa e desde já reitero o meu agradecimento a você, Miguel, pela gentileza, e a todos que colaboraram nesse evento. Presidente Cláudio, pela ordem, eu peço desculpas por ter chegado atrasado, ainda não é exatamente a palavra final, mas eu peço, Cláudio, que você conceda, para que faça uso agora da palavra, a nossa conselheira, Raquel Garcia, que reside na Cidade do México, de onde está participando de nosso evento. Ela trabalha na ONU e integra o nosso Conselho de Relações Internacionais, e eu gostaria imensamente de ouvir aqui a palavra de Raquel Garcia, que está na sala. Com todo prazer, presidente. Aliás, isso aí seria a cereja do bolo, né? Bom dia a todos. Muito obrigada, doutora Anchieta. Desculpa eu não usar minha câmera, mas eu estou num aparelho um pouco mais antigo e eu, na verdade, estou em São Paulo esses dias. Eu tirei 2 semanas de férias. E o que eu vou falar é um pouco anedótico, na verdade, mas eu espero que sirva de alguma maneira. E, senhor Miguel, corríjame se algo fora errôneo acá, não? Eu sou brasileira, mas eu trabalho no México há mais de 2 anos. E apesar de trabalhar no setor público e mais direcionado à América Central do que ao México em si, eu tenho um contato muito grande com brasileiros que estão empreendendo no México ou com brasileiros que estão trabalhando em empresas brasileiras que estão começando a se internacionalizar. E a minha impressão é que para qualquer empresa brasileira que quer, né, lançar-se a esse desafio de internacionalizar, independentemente do tamanho da empresa, ela deveria começar pelo México. Eu acredito, e eu tenho esses testemunhos anedóticos de que é o ambiente mais propício para isso. E eu vejo isso muito porque o mercado consumidor mexicano, ele é muito similar ao brasileiro. Os desafios de se criar uma empresa, de iniciar qualquer coisa, e também as oportunidades são muito parecidas à brasileira. Mas, ao mesmo tempo, o México é um país muito mais aberto a outros mercados externos, se comparado ao Brasil, né? Então, para o brasileiro, eu vejo como uma excelente oportunidade de sentir essa competitividade de um mercado que é mais global que o mercado brasileiro. As tarifas de importação no México são muito menores que a do Brasil, mas, ao mesmo tempo, num ambiente que culturalmente é muito similar, com desafios muito, muito similares. Eu acho que seria aqui essa a minha mensagem para nesse contexto e pensando nas relações entre o México e o Brasil. Para mim, depois de viver na África, na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos por mais de 10 anos e voltar para o México, a minha percepção foi muito de voltar para casa,
porque eu acho que o México e o Brasil têm coisas que são muito, muito parecidas. E a gente deveria olhar isso como uma grande oportunidade, uma grande vantagem de começar pelo México. Acho que são essas as minhas palavras. Muito obrigada pela oportunidade, doutora Anchieta, e bom dia para todo mundo. Querida Raquel, se eu posso responder brevemente. Primeiro, parabenizar você, porque você tem o nome e dos apelidos da minha mãe. A minha mãe é Raquel Luna Garcia e você é Raquel Santos Garcia. Assim que parabéns e fico muito Obrigada. comovido pelo comentário. Sim, eu acho que definitivamente, como você fala, México tem melhorado bastante o ambiente de negócios. Não deixo de falar desses temas de segurança que conversei brevemente, mas o ambiente de negócios cada vez é mais internacional, cada vez temos maior presença de muitos países, não? Com investimentos, com estudantes, com turistas, obviamente, também. E eu acho que o México, fora da situação do Covid, que tomara que passemos rapidamente, eu acho que tem potencial enorme pelas muitas conclusões que já conversei. Então, sim, eu acho que devemos de aproximar-nos mais, ter oportunidade agora que você volte, talvez, de conversar com esses empreendedores brasileiros que já estão aqui, apoiá-los, não? Estamos agora tratando de ir para esse sector mais jovem, não? Dos empreendedores, das startups, e incluso fizemos uma aliança, uma parceria com uma desenvolvedora de startups, justamente para tratar de cobrir os sectores novos e, obviamente, também os tradicionais. Assim que, obrigado, Raquel, pela participação. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, vamos aproveitar essa oportunidade única, né? Porque foi muito difícil trazer aqui o Miguel com compromissos muito grandes, com essa agenda cheíssima. E a Raquel foi muito, muito oportuna, né? E muito importante, porque ela vivencia essa realidade e o depoimento dela traz a confirmação de tudo isso que foi muito bem colocado pelo Miguel, porque nós precisamos nos abrir, nós precisamos ter relações cada vez mais sólidas e mais efetivas, não só com o México, mas com todos os países, mas principalmente com esse país maravilhoso que eu tive a oportunidade de diversas vezes estar e que nós, muitas vezes, com essa proximidade, desconhecemos, né? Mas tenho certeza, Miguel, que nós vamos interceder nesse sentido para que as relações sejam cada vez melhores. E o presidente Anchieta certamente terá a sua palavra. Cláudio, eu gostaria de me pronunciar, é possível? Com todo prazer, com todo prazer. Adriano. Bom, é mais para poder dizer que eu tenho a honra de fazer esse trabalho aí na nossa casa, na Atenina, e hoje estou como presidente do Conselho Empresarial de Mineração e Siderurgia, e como, né, o México é um dos grandes produtores de alguns bens minerais, e o Miguel comentou a respeito das questões da siderurgia, do aço, também colocar o Conselho de Mineração e Siderurgia à disposição aí, Miguel, para qualquer interesse nessas áreas específicas de mineração e siderurgia. Nosso estado, as Minas Gerais, né, tem esse nome exatamente por causa da origem da mineração, e como nosso colega e professor, engenheiro de Minas, autoridade, Otávio Elísio sempre fala, a gente tem a mineração na origem e o turismo no futuro. Então, a gente ainda tem muito a colaborar. Belo Horizonte é a capital da mineração brasileira, aqui que estão as grandes empresas e os grandes fornecedores desse setor. Então, qualquer necessidade, estamos aí com as portas da nossa casa, da Minas, abertas. Muito obrigado. Eu cumprimento, Adriano. Excelentes palavras. Obrigado, professor Otávio. Obrigado. Quero reforçar a possibilidade de avançarmos na questão da mineração, dos bens minerais em geral e metalúrgicos,
e também o turismo. Muito potencial de turismo nosso no México e do México aqui no Brasil. Muito obrigado. Aí, aproveitando que o Otávio Elias falou desse potencial, as praias que Minas Gerais não tem, o México tem praias maravilhosas. Podemos combinar, não? Vocês têm lugares maravilhosos, como Diamantina, que é espetacular, não? Olá, Miguel. Olá. Arilda, nós nos encontramos no evento de Querétaro. É um prazer enorme estar aqui com você e o Cláudio também é um amigo. Muito obrigada pelo convite, foi ótimo. Um prazer de te ver de novo. Né? Sim. Muito obrigado, Arilda. Você sempre acompanhando o nosso trabalho, né? Seja daqui dos Estados Unidos, né? Você que é uma cidadã do mundo e sim, muito tem obrigada. certeza sempre nos abrilhanta aí com a sua presença. Obrigado, viu, Arilda? Representando aqui a Abrajet, a Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo, Da qual eu sou diretora internacional. Da qual eu tenho a honra também de participar, né, Arilda? Muito obrigado. Exatamente, muito obrigada. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado. Se não houver mais perguntas, eu Presidente, Sim. o senhor me faculta a fala, gostaria muito de colocar alguma... Com prazer, Marcelo, você é sempre bem-vindo. Muito obrigado. Bom, primeiro de tudo, gostaria de cumprimentar todos os colegas conselheiros aqui nessa ocasião, né, em especial o presidente Anchieta aí da Seminas, o senhor presidente Cláudio Mota, presidente emérito, senhor Silvio Nazaré. É um prazer ter a oportunidade de estar com os senhores e, é claro, o nosso convidado de hoje, o senhor Miguel Ruiz. Meu nome é Marcelo Faria, eu sou diretor de comércio internacional aqui do governo de Minas. Fiquei muito empolgado, até comentei com o presidente Cláudio no dia que foi ter a palestra, fiz um comentário lá no grupo sobre o quão oportuno foi nós abrirmos esse espaço de debate, né, sobre México, e fiquei muito feliz com a abertura que o senhor Miguel nos deu aí para nós trabalharmos no incremento dos laços comerciais entre o Minas Gerais e o México, né? O México é o 14º parceiro comercial aí de Minas Gerais. A gente exportou aí no último ano para o país aproximadamente 396 milhões de dólares, né? E tem um fluxo total aí na ordem de 740 milhões. Então é um parceiro de extremo prestígio aqui para a gente, né? Foi o 6º maior fornecedor de produtos aqui para o estado. E só para ilustrar, né, um ponto do potencial que nós temos de incremento dessas relações comerciais entre Minas Gerais e o México. Eu até comentei no grupo esses dias sobre isso. No último mês, nós fizemos um evento voltado à promoção de produtos lácteos em promoção de exportações de produtos lácteos no geral, e um dos painéis que nós tivemos foi com a Embaixada do Brasil na Cidade do México, né, o setor de promoção comercial. E quando nós fomos averiguar esses dados, conforme nós fomos desenvolvendo a conversa com a Embaixada, o México importa por ano aproximadamente 1,5 bilhão de produtos lácteos no geral, né? Então, queijos, enfim, toda uma gama. E esse mercado foi aberto para o Brasil em junho agora. Então, nós aqui de Minas, como somos o principal produtor de leite do Brasil e tem uma das principais indústrias lácteas do estado, nós já estávamos de olho nessa oportunidade, porque o Brasil participa com menos de 1% no fornecimento dessas compras de mais de 1 bilhão do México, e Minas Gerais não tem exportação de lácteos para o México. Então, só para ilustrar um segmento de uma cadeia, né, que tem um rol de produtos de maior valor agregado, que nós podemos trabalhar aí com o México e que está aqui no foco do governo de Minas como um produto estratégico a ser trabalhado com um país estratégico. Então, só para colocar esse ponto de que o senhor Miguel, né, por meio aí do intermédio do presidente Cláudio, da Seminas, nós aqui do governo de Minas, nós estamos à completa disposição do senhor para nós intensificarmos esses contatos, porque para nós aqui do estado é muito estratégico nós termos esse alinhamento com o mercado mexicano, e há um interesse muito manifesto por parte das nossas empresas e da nossa indústria em incrementar
seu comércio aí com o México. Então, conte conosco nesse processo e foi um prazer ouvi-lo aqui essa manhã. Um abraço a todos. Eram só essas minhas as colocações, presidente Cláudio. Obrigado, Marcelo. Cláudio. Marcelo, só brevemente agradecer os comentários. E sim, definitivamente México é um grande importador de lácteos. Nós temos déficits históricos, então eu acho que é um grande momento para Minas ter avaliações do mercado, provavelmente empresários vindo para cá apoiar essas visitas, talvez incluso alguma missão específica de Minas Gerais nesse sector e algum outro paralelo, talvez na área de alimentos, não? Que vocês são grandes produtores de alimentos, para tentar precisamente acrescentar esse sector que é novo neste relacionamento. Eu acho que representa uma grande oportunidade, entre outros muitos sectores, além de por exemplo, esse que falavam de mineração, não? E mineração e aços, que já temos algumas importações, mas são prioridades, talvez, para começar a analisar mais em detalhe. Eu registro aqui que o Libório quer fazer uma pergunta também, mas eu quero antes também registrar a presença do Márcio Favila, né, que está no Brasil nesse momento, chegou da Espanha, e que, juntamente com o Luiz Gelman, fazem parte dessa nossa organização do Conselho de Relações Internacionais, e que sem eles nós não estaríamos fazendo nada disso, porque eles participam ativamente desse processo junto aqui no Conselho como vice-presidente. Márcio, eu vou passar a palavra para você e, na sequência, ao Libório Halber, que também quer fazer a sua colocação. Só um minutinho, Libório, por gentileza. Sim, Márcio. Pois não. Muito obrigado, Cláudio. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Anchieta. Bom dia, presidente Miguel. Eu queria iniciar também dando os parabéns ao Miguel por sua belíssima apresentação. Eu acho que nós saímos daqui com um conhecimento muito superior a que tínhamos do México, mesmo sendo membros do Conselho de Relações Internacionais e pessoas que, em geral, temos uma grande exposição internacional. São muitos os pontos importantes que o Miguel tocou, e eu queria mencionar para, vamos dizer, enfatizar a colocação que o Miguel fez. Nós temos, na nossa economia e na economia mexicana, muita complementariedade, mas também temos muitos setores que são concorrentes em âmbito internacional. Eu acho que isso deve ser visto como uma grande oportunidade para as empresas brasileiras e mexicanas trabalharem juntas, seja num país ou outro, ou em terceiros mercados. Eu acho que está muito claro aí a oportunidade que o México apresenta para as empresas brasileiras entrarem no grande mercado americano, mas também no mercado asiático, com o qual o México tem acordos já de livre comércio há muito tempo, né? Então, esse é o primeiro comentário. E o segundo, especificamente em relação ao turismo, o México é uma potência mundial no turismo, né? O México recebe anualmente, quer dizer, pré-pandemia, cerca de 32 a 34 milhões de visitantes anuais. Existe certamente uma concentração de visitantes americanos, mas, crescentemente, o México ampliou as origens dos seus visitantes. E, portanto, tem um setor privado pujante, também reforçado pelo fato de ser um grande mercado interno. Então, aí, eu teria duas colocações. Uma pergunta ao Miguel, por que, na opinião dele, não vemos uma grande presença de investidores do setor do turismo no Brasil, porque existem muitas empresas mexicanas que são grandes e fortes. E, segundo, uma sugestão
aqui através do presidente Otávio Elias, ser encaminhado ao governo de Minas, estreitar essa relação de cooperação com o governo do México em termos de promoção do turismo interno e do turismo internacional. O México tem um grande conhecimento, uma grande capacidade, grandes realizações nessas áreas e junto com isso, um grande orçamento também para a promoção internacional. Estamos muito longe disso, mas, enfim, na área do conhecimento, eu acho que teríamos muito a aprender e também a cooperar com o México. Muito obrigado. Muito bom. Agradeço Miguel. muito, Márcio Pavila. Excelente comentário sobre o turismo aqui. Obrigado. Miguel, antes de você responder, eu vou pedir ao Libório que fale, que aí você já faz as suas considerações. Tá, Libório, por favor. Cláudio, um forte abraço para ti. Obrigado, garoto. E parabéns pela iniciativa. Eu sou de Santa Catarina, mas já diria que agora metade do coração é mineiro, viu? Tá bom. Eu tô puxando todo mundo para cá, viu? Que nem diz o pessoal na política, a gente está bem perto, Santa Catarina e Minas Gerais está bem perto. Viu? A gente encontra maneira de argumentar. Mas o que eu falo mais é no sentido da aportação. Tanto Miguel, eu e mais o pessoal da Câmara, nós somos empresários. A gente vê a iniciativa como uma conexão rápida de expansão de mercado. Não? E agora o que tem que entender que o México é um país logístico. O Miguel fez muito ênfase disso. Também no vídeo de introdução ali tinha essa parte, né? A América do Norte, que é o que a gente está como região, já se estima que são 595 milhões de pessoas, e o México é essa porta logística para o Brasil. Claro, é um mercado de 126 milhões o México, mas em matéria de competitividade logística, praticamente aqui o México tem mais potência logística que o Brasil. O Brasil é um país que se movimenta sobre pneus, sobre rodas, e o México usa muito outros meios, trem, navio, é incrível, né? Mas vejam o México como um sócio logístico comercial, uma conexão, o que se diz hub logístico, né? Então, essa é a aportação. Conto com o apoio da gente, conhecimento, a profundidade do mercado aqui, e estamos aí para fazer a expansão de Minas, tá legal? Amém. Muito obrigado, Libório. Você é fundamental nesse processo. Miguel, conclui aí as perguntas, por gentileza. Claro. Sim, em relação ao que Márcio falava da situação do turismo, sim, México é uma grande potência, obviamente tem empresários mexicanos participando de gran parte desse desenvolvimento, mas também tem muito investimento espanhol, entre muitos outros, não? E a México já teve uma experiência, eu falo, muito exitosa, não? Já faz alguns anos, talvez 8 ou 10 anos atrás, de investimentos no Brasil, com aquela cadeia que era Cesar Park, ¿no? Que estava em várias cidades do Brasil, que depois foi Posadas. Grupo Posadas, exatamente, que fez esses investimentos lá. Infelizmente, por situações de acá, o Grupo Posadas, além de ter hotéis, comprou a linha aérea mexicana e teve muitos conflitos financeiros, não? Então, tiveram que vender vários ativos em várias partes do planeta. Mas eu acho, e já sempre falei de que é uma grande oportunidade, o Brasil tem regiões maravilhosas, tem outro tipo de turismo, eu acho que esse turismo internacional, por enquanto, está muito concentrado no Rio, mas encontrar justamente essas possibilidades de reunir investidores mexicanos, empresarios mexicanos com empresarios brasileiros para desenvolver projetos específicos em certas regiões, obviamente incluindo Minas Gerais, seria uma das grandes oportunidades en este novo relacionamento com Minas Gerais e México, não? Eu acho que isso nessa parte. No outro que você falava, Márcio, de complementariedade e concorrência, sim, com certeza temos empresas que vão fazer as mesmas coisas, mas também nesses âmbitos se pode encontrar algum tipo de aliança, ou talvez não, mas eu acho que
é uma grande oportunidade, juntando incluso o comentário de Libório, não? México agora é uma plataforma logística, uma plataforma que tem certas possibilidades de produção, mas que se pode ser complementada com outros conhecimentos, como os conhecimentos do Brasil, com investimentos do Brasil, pode fazer uma estrutura muito forte para atender esse mercado que todo mundo quer, não? Que é o mercado americano. Então, sozinho, México não pode ter uma grande participação, porque não temos nem a dimensão, nem todos os produtos, mas junto com o Brasil, eu acho que temos mais potencial de concorrer contra outras regiões como a Ásia ou a China, não? E incluso, como esse exemplo que eu falava da BEC, que tem uma plataforma de produção aqui que atende grande participação do mercado mexicano, exporta bastante para os Estados Unidos, mas exporta também para muitas partes do planeta, não? Integrando tecnologias brasileiras, management brasileiro. Então, eu acho que temos muitas áreas de complementariedade. Obrigado. Perfeito, Miguel. Eu queria, antes de passar a palavra final para o presidente Anchieta, eu pediria a Margarete que nós temos aí um outro vídeo do México, exatamente homenageando ao professor Otávio Elísio, que é o presidente do Conselho de Turismo da nossa casa, que é uma referência, né, para nós. Eu queria passar esse último vídeo do México, que fala exatamente do turismo. Eu guardei aqui como presente a todos. Antes, porém, pediria a Margarete que preparasse esse vídeo para a final, e eu gostaria de passar a palavra ao nosso presidente Anchieta para as suas considerações finais, e logo após as considerações do presidente Anchieta, então, aqueles que desejarem poderão assistir um vídeo rápido exatamente sobre o turismo do México. Tá? Márcio Favila, muito obrigado pela presença, pelo apoio. Você é um parceiro admirável. Muito obrigado, viu? Margarete, por gentileza, prepare o vídeo. Com a palavra, presidente Anchieta, por favor. Meu caro presidente Cláudio, agradeço e parabenizo por este evento. Peço desculpas, entrei um pouco atrasado, mas no tempo suficiente para bem ouvir as palavras do nosso palestrante Miguel Ruiz, a quem agradeço. E agradeço dizendo, de maneira muito simples, prometo não gastar mais do que 3 minutos para esta palavra de encerramento, lembrando ao nosso palestrante, o que ele certamente já sabe, que Minas, na verdade, é a síntese do Brasil. É um estado essencialmente minerador, é um estado do agronegócio com destaque para o café, maior produtor que é. O próprio Miguel Ruiz sabe disto, e disto deu, inclusive, notícia nas suas palavras, um turismo exuberante e uma indústria, de um modo geral, além, é claro, da posição geográfica absolutamente privilegiada. Portanto, Minas, de fato, que tem tudo, é uma síntese do Brasil. Nós podemos e devemos, é claro, mais nos aproximar em termos relacionais, em termos comerciais, com o México, que é um Brasil ali coladinho nos Estados Unidos. Efetivamente, para encerrar, o que quero dizer, e aí eu chamo a atenção outra vez do palestrante Miguel Ruiz, agradecendo ao presidente do Conselho, Cláudio Mota, chamo a atenção para a qualidade da plateia, para a qualidade da presença e da participação das intervenções neste evento. Esta, meu caro palestrante Miguel Ruiz, é a nossa Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais, com 121 anos de serviços prestados a Minas Gerais e ao Brasil. Nós agradecemos muito a participação de todos presentes. Vejo aqui vários presidentes de vários dos nossos conselhos e, efetivamente, para encerrar, existe uma derrota que já foi imposta à Covid. A derrota que se impôs à Covid foi exatamente este meio novo imposto de celebração, de realização, de convivência, de dissertação, que são as palestras virtuais. A Seminas não parou nem um dia. Nós temos uma média de 3 encontros semanais.
Esta semana, por exemplo, foram 4 eventos. Este é o de número 4. Portanto, esta é a derrota que se tem certeza que nós, do mundo do empresariado, impusemos à Covid. Falta, é claro, uma vitória final. Ela virá, e a Seminas saberá celebrá-la, celebrando, evidentemente, com os seus vitoriosos empresários. Muitíssimo obrigado ao nosso operoso Conselho de Relações Internacionais, e agradeço na pessoa do seu presidente, Cláudio Mota. Muitíssimo obrigado aos demais conselhos e grupos de trabalho que vejo aqui presentes na tela, e um agradecimento especial ao palestrante Miguel Ruiz, que agora mais nos aproxima, Brasil a partir de Minas Gerais e o México. Muitíssimo obrigado a todos. Obrigado, presidente Anchieta. Muito obrigado a todos. Reitero os agradecimentos feitos a todos os presentes e pediria que nós possamos passar aí o vídeo de turismo do México, que foi gentilmente enviado pelo Miguel Ruiz, pelo Maurício e Libório, e que poderá coroar esse final também em homenagem a essa área tão importante que é o turismo e que precisamos cada vez mais incentivar. Margarete, é possível? Seu Cláudio, infelizmente Sim? Não recebemos o vídeo aqui. Não... Ah, é? Bom, de qualquer forma... Maxwell, está no grupo do Zoom, Maxwell. É o primeiro que eu enviei para o Henrique. Está lá no grupo do Zoom. O Henrique me passou que foi pedido para ser substituído o vídeo que a gente já foi reproduzido. Isso, né? Mesmo. Esse foi outro vídeo substituído a gente não tem primeiro. Aqui. Eu mandei aí para você de novo no Zoom. Pois é, mas eu preciso de preparar o vídeo para poder reproduzir. Bom, me mandou no Zap. Não há problema. Nós vamos ter muitos encontros entre México e Brasil, vamos ter muitas oportunidades. E fica aqui, Miguel, o pedido para que nós possamos reiterar esses nossos encontros. Você já o fez, não só com a Seminas, com o governo de Minas e com todos aqueles que sabem da importância de termos as melhores relações. Desde já agradeço a todos pela presença e, reiterando as palavras do presidente, nós encerramos aqui o nosso evento com muitos agradecimentos a todos. Um grande abraço. Muito bem, muito obrigado, presidente Anchieta, Cláudio e todos os demais membros do Conselho de Empresários. Até a próxima. Um abraço. Até a próxima. Parabéns, muito obrigado. Parabéns, Cláudio Mota, pela excelência do evento, com a participação do senhor Miguel Ruiz aí, e nosso grupo do Conselho. Tinha certeza da excelência desse trabalho. Um abraço. Obrigado, Silvio. A todos. Obrigado. Tchau.